do céu vem a nós a tua clemência, faze fluir as graças do teu amor e derrama sobre nós tua misericórdia. Boa tarde, internautas da Pax. Estamos começando o 5º programa Resposta Divina, né? Todas as terças, às 15 horas, aproveitando o horário quadrante de Jesus Misericordioso. E vamos agora, para o ancoramento desse horário das 15 horas, escutar a música, né, de Jesus Misericordioso. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Bom, então depois desse ancoramento, né, da energia de Jesus Misericordioso, neste 5º programa Resposta Divina, né, dia 11 de outubro de 2016, no final do programa nós vamos falar uma mensagem para os signos, tá? Os signos de fogo, terra, ar e água. Então aguarde até o final do programa que vai ter a mensagem aí da semana para todos os signos. E hoje, né, dia 11 de outubro, é um dia anterior a 12, que é Nossa Senhora da Aparecida, né? Comemorando, aqui eu trouxe até a imagem dela, é uma velhinha, né, de mentirinha, uma velhinha da Nossa Senhora Aparecida. Então, véspera, né, de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho o que tem, né? Hoje tem vários CDs com músicas, cânticos dela. E nós temos também DVDs. Os DVDs. Esse aqui, ó, por exemplo, é da Paulinas, Maria, Nossa Mãe Aparecida. Tá? Fala da história, da construção da Basílica. Então, é um CD que conta a história da Paulinas, né? E aqui teve um filme, mais ou menos em 2011, Aparecido Milagre. É um filme que foi posto no cinema, que é a vida de Marcos. Marcos era um empresário rico e famoso, mas ele teve uma infância muito pobre. A família era muito religiosa, em Aparecida. Aí ele cresceu e ele ficou ateu, assim, né? Desvinculou da parte da religiosidade.
E ele tem um filho chamado Lucas. Esse filme é muito interessante, viu? Ó, Aparecido Milagre, tá? Passou no cinema, é muito legal. E ele teve um filho, Lucas, que ele tinha muito conflito, ele brigava, e esse menino teve um acidente e ele fica gravemente ferido. E ele volta, o Marcos, né, esse empresário, o pai do Lucas, volta para a cidade de Aparecida e retoma, encontra a família pedindo um milagre para Nossa Senhora da Aparecida, né? Para salvar o filho Lucas, né? Que ficou gravemente ferido. Então, assim, é um filme, Aparecido o Milagre, que passou no cinema, é um filme muito legal, porque retrata a reforma íntima de um homem, a sua evolução espiritual, num momento de dificuldade, voltando às suas origens, né? E esse, né, Maria, Nossa Mãe Aparecida, é mais da Paulinas, é um filme mais histórico. E hoje a gente tem muitos CDs, né, da vida de Nossa Senhora, né, da Aparecida, e CDs de cânticos, né? Quando a gente está mexendo com a energia da energia de música, né, energia de cântico, também a gente atrai a espiritualidade de luz, né, os cânticos sagrados, os mantras, né? A gente atrai anjos, atrai, por exemplo, o salmo. A gente atrai o quê? A gente atrai a energia dos anjos, né? Como eu falei, eu faço um trabalho aqui na Pax de salmoterapia, né? Usar o salmo de uma forma terapêutica. Então, descobre através da data de nascimento o salmo da pessoa, né? Então, os salmos, mantras, cânticos atraem essa energia. E vamos falar um pouquinho, né, sobre essa padroeira do Brasil, que amanhã, né, a gente celebra ela, comemora com bastante alegria. Ela é uma das virgens negras ligadas ao mar, né, como também Santa Sara, né, que rege o baralho cigano aqui. A Santa Sara também é uma virgem negra, né, que também vem do mar. Tanto que o povo cigano, a família, por exemplo, uma família tradicional aqui no Brasil, a família Isbano, eles comemoram o dia de Santa Sara Kali, dia 24 de maio, tal, mas eles comemoram também Nossa Senhora Aparecida, porque quando vieram para o Brasil, eles prestavam já homenagem, né, faziam um sincretismo de Santa Sara Kali com Nossa Senhora da Aparecida. Então tem muitas festas, né, da família Isbano, agora, né, dia 12, comemorando, os ciganos comemoram também, que é a padroeira do Brasil. Então, e ela é ligada às águas, aos peixes. Vamos ver aí por que ela é ligada aos peixes. E a elas foram atribuídos vários milagres. Eu enumerei alguns deles aqui, tá? Na bibliografia dela, para a gente saber um pouquinho mais quem a gente vai reverenciar, quem a gente vai homenagear amanhã, saber a egrégora. Então, tudo começou em outubro de 1717, com Dom Pedro de Almeida e Portugal. Esse Dom Pedro de Almeida e Portugal, ele era conde de Azumar, e ele era governador de São Paulo e Minas, tá? E ele foi visitar Guaratinguetá, lá o Vale do Paraíba, em Guaratinguetá. Ele foi fazer Guaratinguetá, o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, né? E para homenagear esse governador, a Câmara de Guaratinguetá, ela ia fazer um farto banquete para ele, né? E aí os políticos pediram para 3 pescadores, os mais experientes lá da região, né, os mais conceituados, fazerem a pesca para pegarem os peixes para esse banquete, para homenagear Dom Pedro de Almeida e Portugal, que viria visitar. Olha, o nome desses 3 pescadores é importante, né? Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, tá? Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Mas naquela época ali, naquela época, a quantidade de peixe não era tão grande ali no rio, tá? Era uma época meio fraquinha para a pescaria, tá? Mas mesmo assim, os 3 pescadores, eles lançaram a rede no porto de Itaguaçu, que é no Rio Paraíba lá. Mas voltou, né, sem nada, voltou a rede e a água, né? Aí eles lançaram mais uma vez, pela segunda vez, e na rede veio enrolada
envolvida a imagem, né, sem a cabeça, né, o corpo sem a cabeça de Nossa Senhora Conceição. Aí eles guardaram o corpo sem a cabeça. Em seguida, eles foram mais ali para frente, mais para baixo lá do rio, e eles jogaram a rede de novo e encontraram a cabeça da Nossa Senhora Conceição. Aí eles guardaram a cabeça, né, e o corpo de Nossa Senhora Conceição. Depois, né, pela quarta vez, eles lançaram a rede e veio muito peixe, né? Então, esse é um dos milagres, né, de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque ali não era para dar nada, naquela época não era farta mesmo para pescaria. Então, depois que eles pegaram o corpo, a cabeça, houve uma fartura, né? Eles ficaram assustados, porque não era época de fartura de peixes, né? Então, esse foi o primeiro milagre. Então, a Nossa Senhora Aparecida, ela é ligada à energia dos peixes. Até eu trouxe aqui, gente, tem o terço dos peixes. Tá vendo? Olha, ele é cortadinho, ele é de madeira, e aqui cada pedacinho, são 10 pedacinhos. É uma Ave Maria, tá? Então tem o terço do peixe. Aqui atrás está escrito Mãe da Ternura. É muito legal esse terço, tá? O terço dos peixes, porque é ligado, o peixe é um símbolo cristão, né? Então é bem legal. Então aí foi o primeiro milagre dela, e por isso que foi acrescentado ao nome dela Aparecida, porque é Nossa Senhora Conceição Aparecida, porque ela apareceu no Rio Paraíba, né? Então, e essa imagem, ela foi guardada, né, por um dos pescadores, por Felipe Pedroso. Ele guardou durante 15 anos, e aí o Felipe Pedroso, ele se mudou de lá, mas ele deixou para o filho dele, o Atanásio Pedroso, que em 1732 colocou a imagem, né, num oratório, onde os vizinhos, os amigos vinham fazer os terços, o terço que eu falo tanto, né, olha lá, o terço de Jesus Misericordioso, o terço, vinham fazer as ladainhas. Então aí ele colocou o Atanásio Pedroso, filho do pescador, lá no, né? E teve uma noite, isso aí foi um fato bem curioso, né? Foi um fato bem curioso, que estava todo mundo lá perto da imagem, né, rezando, orando, e tinha 2 velas acesas, né, perto da imagem, e não tinha corrente de vento, nada, e de repente as velas apagaram, né? Todo mundo ficou assustado, nossa, da onde vem, né? Não tem vento, né? E aí teve uma fiel, né, chama Silvana da Rocha. Ela foi lá pegar para acender a vela, e para o espanto de todo mundo, a vela acendeu sozinha. Então esse é um outro milagre atribuído. Tem vários, tá, gente? Milagre atribuído a Nossa Senhora. Um outro também é do escravo Zacarias. Então o escravo Zacarias estava acorrentado, e ele passando lá por Aparecida, ele pediu para o seu feitor se ele podia entrar ali e fazer uma oração. E o feitor deixou. E de repente, né, ele fazendo a oração, ele pediu para Nossa Senhora Aparecida para libertar ele daquela situação desumana, né, da escravidão. E quando ele fez esse pedido, as correntes que prendiam a mão, os pés, se soltaram. Então, esse é o milagre do escravo Zacarias também. E tem um outro também, milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida, que era um pescador, né? Então tinha um pescador pescando lá com seu filho, e por um descuido, né, o filho era pequeno, caiu no rio, e a correnteza era forte, né? E aí ele pediu rapidamente para Nossa Senhora Aparecida salvar o filho dele. Então, o que aconteceu? A correnteza continuou, mas o filho dele ficou parado com o corpo. Não estava mais indo no fluxo da correnteza, né? E aí ele viu o filho parado e pegou. Então, ele salvou o filho dele. Então, esse também foi mais
um milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida, né? Imagina, um menino na correnteza ficou com o corpo parado, né? A gente não dá nem para conseguir entender isso, né? Porque leva, né? Correnteza de rio. E tem também o milagre do cavaleiro sem fé. Essa é muito conhecida por todo mundo. Então, passava um cavaleiro lá em Aparecida, né? Montado lá no seu cavalo, zombando, tinha uma romaria, né? Zombando daqueles fiéis, que ele não acreditava em nada daquilo, né? Dizendo que aquilo ali era tudo uma bobagem, né? E aí ele resolveu entrar na igreja, né? Montado no cavalo, né? Uma falta de respeito total. E ele entrou montado num cavalo. Só que o cavalo prendeu a pata na escadaria. Ele não conseguiu entrar na igreja a cavalo, né? Então, aí esse cavaleiro arrependido, ele já entrou no santuário, já convertido. Então, essa também é um caso de uma milagrosa conversão, né? Um ateu que estava zombando lá dos romeiros, né? Teve a comprovação, falou: aqui você não entra de cavalo, e o cavalo ficou preso mesmo. Esse do cavaleiro sem fé é muito conhecida por todos. Então, assim, tem vários milagres dela. E aí, agora eu vou dar as datas, gente, para vocês se situarem, tá? Em 1745, o padre José Alves Vilela, ele era o vigário lá local, ele pediu licença pro pro para erguer uma capelinha, porque tinha as doações, né? Os romeiros faziam doações, então ele pediu autorização pro bispo para fazer uma capelinha, e essa capelinha foi construída no Morro dos Coqueiros, que é lá na própria vila de Guaratinguetá, tá? Então, o padre conseguiu construir uma capelinha. E aí tinha muita visitação, foi aumentando. Aí essa data é importante para quem já foi lá e conhece, ó. Dia 24 de junho de 1888, ó, 24 de junho de 1888, foi inaugurar a Igreja Matriz Basílica, que hoje, né, ela é a chamada Basílica Velha. Tá? Então, que hoje é tombada. Essa basílica é tombada como patrimônio histórico. Então, a Basílica Velha foi em 24 de junho de 1888. Aí, em 1894, chega aqui no Brasil os padres redentoristas. Eles vieram da Baviera. O que é esses padres redentoristas que vieram da Baviera? Eles tinham a função de evangelizar o povo brasileiro e preservar a conservação, a imagem, né? A idolatria, a imagem de Nossa Senhora. Então, eles queriam preservar essa romaria. E esses padres da Baviera, eles fizeram um projeto para fazer uma basílica bem maior. E, ó, em 1940, tá? Esses missionários conseguiram a aprovação lá do Vaticano. E a obra, eles conseguiram a aprovação em 1940 e a obra começou em 1955. E aí terminou por completo, demorou 30 anos, tá? Então a obra começou em 1955. Aí a gente tem algumas personalidades importantes que visitaram a Basílica. O Papa João Paulo II, tá? Foi dia 4 de julho de 1980, ele veio para o Brasil e consagrou, né? Ele fez a consagração do santuário. Em 1984, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, tá? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1984, declarou, né, a Basílica como santuário de âmbito nacional, tá? E essa é a principal data para a gente. 1930. Em 1930, o Papa Pio XI, tá? Ele declarou a Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Então, ela é a nossa padroeira, ela é a nossa protetora desde 1930 e foi declarada pelo Papa Pio XI. Bom, a maior honraria, né, que o Vaticano pode dar a uma santa
chama a Rosa de Ouro. O que é essa Rosa de Ouro? É uma estátua com uma roseira, né, com um monte de rosas em ouro. Tá? É ouro maciço. Então, essa é a maior honraria que o Vaticano pode dar. E a Nossa Senhora Aparecida, ela tem duas. Tá? Então, a primeira, em 1967, pelo Papa Paulo VI, quando teve a comemoração dos 250 anos que ela apareceu. Tá? E a segunda, a Rosa de Ouro, foi em 2007, tá? Durante a visita de Bento XVI no Brasil. Então, ela tem duas honrarias da Rosa de Ouro. Tá? Então, uma pelo Papa Paulo VI e outra pelo Bento XVI. Então, é a maior consagração que uma santa pode ter. E o Papa Francisco, né, o nosso Papa Francisco tão adorado, ele visitou a Basílica em 24 de julho de 2013, faz pouquinho tempo, tá? Em 2013 ele veio para cá. E essa imagem da Nossa Senhora Conceição Aparecida, né? Porque na realidade a Nossa Senhora Conceição Aparecida, ela é considerada um objeto sagrado. Ela tem 36 centímetros e ela é feita do quê? De terracota. O que é terracota? É um tipo de argila que você faz, você modela e coloca num forno, um forno apropriado. Ela vai para um forno apropriado, né? Então, aqui é a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ela tem uma coroa de ouro, a coroa é de ouro com pedras preciosas. E ela tem um manto bem grosso. O manto dela é azul marinho, tá, gente? É um manto escuro, tá? É um azul marinho todo ornamentado, bordado. Ela é linda, né? Ela é linda, né? Coroa de ouro, pedras de brilhante. Então, e esse manto e essa coroa de ouro com as pedras de brilhante foram um presente da princesa Isabel. Ela que doou isso. E o dia dela é amanhã, né, gente? 12 de outubro. Então, como que a gente faz para se conectar, né? Pode acender uma vela azul escura, a cor do manto dela é o azul marinho, azul escura. E a gente pode também fazer uma meditação. Uma meditação mentaliza que você está numa barca, num rio muito lindo com Nossa Senhora Aparecida e que você lança no rio, né? Lance no rio mentalmente uma rede e que venham os peixes, né? Então você tá lá no barco com a Nossa Senhora Aparecida e que venham os peixes. Cada peixe que ela abençoe, que seja um setor da sua vida. Peixe, por exemplo, no baralho cigano a gente tem a carta 34, que é a carta do peixe, que é a fartura, a fertilidade, né? E ela é uma virgem ligada às águas, é uma virgem negra ligada às águas, como Santa Sara. Então, a carta 34 do peixe. Então, mentaliza que você pegou os peixes e que Nossa Senhora Aparecida está fertilizando. Cada peixinho desse é um setor da sua vida. Então, o afetivo, a saúde, ela está te trazendo abundância. No final, quando acaba a pescaria, você vai pescar com a Nossa Senhora Aparecida, ela te envolve nesse manto protetor, te protegendo e potencializando a fartura e a abundância de todos os setores da sua vida. Tá? Então é um trabalho que você pode fazer amanhã, acender essa velinha azul marinho e mentalizar que você está no rio dela e os peixes fertilizando sua vida e ela protegendo você, né? Qual que é o horário sempre que eu falo que é de Virgem Maria? 18 horas. Então acende uma velinha azul marinho para ela, né? E faz essa mentalização. Mentaliza o rio. O rio, gente, a água é limpeza, é o elemento água, purificação. O peixe no baralho cigano é fertilidade, é abundância, tá? Então vocês podem fazer para se conectar com ela. Amanhã é um dia importante. Ela é a padroeira do nosso Brasil. E nesse momento político, né, que a gente está vivendo, esse momento de crise econômica, crise política, mentaliza o contorno geográfico do Brasil envolvido no manto protetor dela.
em Brasília, caindo o manto protetor em Brasília para dar luz, direcionamento para os políticos, né? Que o manto protetor proteja todo o povo brasileiro. Então, é um dia bom para pedir pela nossa pátria, tá? Pelo povo brasileiro, que é um povo tão sofrido, né, gente? Pedir que ela vá em Brasília, ilumine a cabeça dos políticos, tá? Então, amanhã é um dia de andar no barquinho com Nossa Senhora Aparecida, pegar o peixe, tá? Do baralho cigano, carta 30 da fertilidade, pedir que ela abençoe os setores, que ela traga fartura, abundância, que o manto protetor proteja a sua casa. Então, é muito importante. Amanhã é uma egrégora muito importante. Então, às 18 horas, que é o horário de Virgem Maria, se conecte com o terço, se conecte com ela, tá? E no final do programa nós vamos falar sobre os signos, tá? Aguardem até lá. Já tem aqui pergunta, é uma mulher do dia 11/11/1982, tá? É sobre amor. Estou sozinha depois de minha separação e agora vem coisas novas no amor. Então ela separou e está sozinha, né? Então vamos lá, vamos perguntar aqui pro tarô uma mensagem para ela. Ó, a carta do imperador, né? A carta do rato, do baralhinho cigano. E vamos ver as runas agora? A carta a runa da descoberta. Então aqui, ó, ela tá procurando alguém, algum amor, né? O imperador, gente, né, no tarô, a carta 4 do imperador é o próprio marido, né? A própria pessoa, é o masculino. Pode aparecer aí para você, ó, o rato é uma cartinha ruim. Algumas pessoas que não valem a pena. Alguns homens, ó, o imperador do lado do rato, né? Alguns homens aí que não vale a pena. Mas essa carta, essa runa da descoberta, a Perru, é uma runa que fala que o plano espiritual vai abrir para você. Você vai ter muita intuição. Então, siga a tua centelha divina, tá? Porque você vai ter muita intuição. Pode aparecer muitas pessoas comprometidas, querendo formar triângulos amorosos. Então, é legal que você faça, pode fazer uma mentalização à noite, mentaliza antes de dormir, saindo do seu coração, o rosa, tá? Mentaliza o rosa e você se envolvendo, como se essa faixa de luz envolvesse você, estivesse dentro da bola rosa, e peça para que as almas de afinidade apareçam, né? Para cortar, às vezes, homens negativos, cortar formação de triângulos amorosos. Então, você pode fazer todo dia antes de dormir, mentalizar, jogue o amor para o universo para voltar ao amor, e o rosa limpa essas pessoas que querem formar triângulos amorosos, pessoas negativas. Então, faz durante 5 minutos, todo dia antes de dormir, às vezes para mudar uma vibração, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui. É uma mulher, ela de São Paulo, tá, gente? A data é 14/3/1990. Ela quer saber, ela está desempregada, né? Quer saber do profissional e do amor, tá? Ela está sozinha e ela está desempregada. Então, é uma mulher de São Paulo, 14/3/1990. Então, vamos aqui perguntar aqui pro tarô, né? Fazer uma mensagem para ela. Então, vamos ver a pergunta de amor e a pergunta que ela está sozinha e ela está desempregada também, né? Profissional e afetivo. Vamos lá. Então, saiu no tarô a carta 6 dos enamorados, tá? Aqui, a carta 1 do baralho cigano cavaleiro e a carta a runa da Nied, tá? Então, é legal que você faça tanto para a parte afetiva, tá? Como para a parte profissional, a mentalização do sol. De manhã, é legal que você, antes de começar o dia, mentalize, deita de barriga para cima e mentaliza o sol te envolvendo,
o sol queimando os miasmas. E durante 5 minutos, peça aceleração. Por exemplo, você não está procurando emprego, você já arrumou emprego. Tá? A mentalização dos 5 minutos de manhã com o sol é uma mentalização de aceleração. Então, você nunca mentaliza que você está sozinha ou que você está procurando emprego. Você mentaliza que você já está com alguém do lado, que você já arrumou emprego. Então, mais uma dica. Mentaliza uma coisa cada manhã. Então, uma manhã você mentaliza 5 minutos só trabalho. Tá? Na outra manhã, você mentaliza 5 minutos só amor. Tá? Então, uma manhã, tá? Porque às vezes aqui tem algumas coisas que estão meio congeladas, né? As coisas estão meio presas para você, né? Porque é um momento na parte afetiva. Essa carta dos 6 dos enamorados é um momento na parte afetiva que você deve conhecer pessoas, tá? A palavra-chave dos enamorados é diversificar. Você deve conhecer as pessoas e escolher as pessoas que te dão prazer. Essa carta no tarô, ela é uma das cartas dos prazeres do tarô, tá? Então, diversificar, conhecer bastante gente, tá? Para depois selecionar quem te dá prazer. E seguir a tua intuição. Essa carta, mediunicamente, é a carta da intuição. O que é a intuição? A intuição é um tipo de mediunidade que vem de dentro para fora. Intuição, sexto sentido, instinto, é tudo a mesma coisa, tá, gente? É sinônimo. O que é a intuição? Se é verdade que nós somos filhos de Deus, se isso é verdade, a gente tem um pedacinho de Deus dentro da gente, que é a centelha divina. Então, ativa isso para conhecer as pessoas, escolha as pessoas, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Ah, fulaninho presta, ciclaninho não presta, tá? Essa carta aqui, quando ela sai, ela é meio fofoqueira. É muito fala-fala. A resposta, tanto da tua vida profissional, como da tua vida afetiva, amorosa, ela não está na boca de ninguém, está dentro do seu coração. Por exemplo, na parte profissional, mande bastante currículo, espalhe bastante currículos, é a palavra diversificar. E faça, né? Quando saem as runinhas do gelo, né? A gente sempre ensina a mentalização. É importante que você faça essa mentalização do sol, tá? Para o sol derrete o gelo. Tá? A Nied, né? O sol derrete o gelo. Tá? Então, de manhã, essa mentalização tem que ser feita antes de você começar seu dia. Tá? Então, mentaliza o sol envolvendo todo o seu corpo, como se todas as suas células estivessem douradas, e durante 5 minutos foca num tema que está congelado. E depois, no outro dia de manhã, foca no outro tema. Né? E aí, no final, você pode agradecer como a coisa já tivesse acontecido. Então, no final dos 5 minutos, você agradece. Agradeço ao plano espiritual de luz por ter resolvido essa questão. E o verbo, você põe o verbo que você quiser. Resolvido, acelerado, clareado. Tá? O verbo que se adequar melhor à questão que você está perguntando. Tá? Então, é uma magia, é uma mentalização de aceleração. E é para te dar energia. Né? Até aqui na Pax eu faço um trabalho toda terça-feira de limpeza e energização e eu uso muito o sol, a mentalização do sol, tá? Eu uso nesse trabalho que eu faço aqui, né? É legal quando as coisas estão meio paradinhas, até fazer esse trabalho de limpeza e energização. Por quê? Porque é um trabalho que eu uso 8 técnicas, é uma sequência energética com 8 técnicas, e ao mesmo tempo é como se espiritualmente fizesse assim, limpa, como se raspasse, energiza, trazendo uma outra energia, né? Tirando o velho, colocando o novo. Então traz o alinhamento de centros de força, traz a limpeza e energização dos corpos. Então, para quem as coisas estão meio paradinhas, se quiser marcar, eu estou toda terça-feira aqui, tá? Fazendo esse trabalho de limpeza e energização. Além da consulta dos oráculos, né? Então, eu faço uma consulta de 1h30, tá? Eu abro a mandala astrológica com tarô para dar uma visão geral. Então, a pessoa vai sentar, a mandala no tarô vai falar sem a pessoa falar nada. Tá? Ela vai te dar umas orientações gerais aí sem a pessoa falar nada, de todos os setores. Aí na segunda parte da consulta eu abro para perguntas, né? O que não sair na mandala com o tarô, eu respondo com o baralho cigano, né? E eu fecho com as runas. Então, um trabalho bem completo, quando a pessoa... Para que serve esse trabalho? Para orientação, para encaminhamento, tá? E quando as coisas estiverem meio paradinhas, é legal fazer essa sequência energética de limpeza e energização. Outra coisa que eu faço aqui na Pax, gente, para quem quiser, quem gosta mesmo dos oráculos, eu dou curso aula particular,
tá? Eu dou aula particular tanto de tarô, como de baralho cigano, como de runas. Tá? Então, qualquer oráculo desses, o curso é totalmente apostilado. Tudo que eu falo na aula tem na apostila. E tem a aula teórica, que é a simbologia. Porque assim, gente, cada carta dessa tem vários significados. Tá? Então, primeiro a gente faz a aula teórica. E depois, aí a gente faz a aula prática, que são os modelos de tiragem. Tiragem para pergunta objetiva, tiragem para você ter uma visão geral, tá? Então, aula prática, teórica e de ética, porque o meu curso é profissionalizante, tá? Então, a gente pratica, a gente faz a prática, aprofunda na simbologia. A ética profissional, o que é? Como a pessoa deve se portar como um oraculista, como ela se protege na consulta, quais são os deveres do oraculista. Então, quem se interessar, eu dou aula individual, tá? Eu dou aula particular, tanto de tarô como baralho cigano e runas. Bom, vamos ver aqui mais pergunta. É uma mulher, 21/3/87, tá? Vida amorosa, queria um novo amor, me sentindo sozinha, tá? Então, vamos lá. Vamos perguntar da vida amorosa. Hoje tá o amor na alta, né, gente? E esse povo, todo povo aí que tá perguntando de trabalho, de amor... Reza amanhã, hein? Mentaliza, faz aquela visualização, você andando de barquinho só com a Nossa Senhora Conceição Aparecida, né? É um passeio que vale a pena. Faz essa mentalização amanhã às 6 horas, tá? Porque vale a pena. Vamos lá. Vamos ver o tarô. O mundo, tá? Carta 21 do mundo. Vamos ver agora uma mensagem do baralho cigano. Vamos lá. A criança e as runas. Vamos ver aqui as runas. A algiz. A runa da algiz. Então, vamos lá. O mundo, a criança e a algiz. A runa da algiz. Tudo para encontrar. Tá abertíssimo, tá? O mundo, ó. Essa carta, o mundo e o sol, são as duas melhores cartas do tarô. São os sims do tarô. A essência do mundo e a essência do sol muito positiva. Então tá aberto, vai pro mundo. Gente, a carta vai pra galera, tá? Essa carta e a carta vai pra galera. Vai conhecer gente, olha, tá super aberto. O mundo é uma carta de equilíbrio e de expansão. Tá? Equilíbrio por quê? Porque o mundo, a carta do mundo contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Tá? Então, um momento mais equilibrado, e é Júpiter que rege. Astrologicamente, essa carta é regida por Júpiter, que é o grande benéfico da astrologia. Tá? Então, tá aberto. A criança é o novo, né? Você está perguntando se vai ter um novo amor? A criança é o novo, é o entusiasmo, são sentimentos puros. Gente, a criança é inocente, não é verdade? A criança tem sentimentos, a criança fala a verdade. Né? Você não passa vergonha com criança? A criança fala, mãe, sua amiga é muito feia. Não fala assim? E você passa aquela vergonha, porque a criança ela é espontânea, ela não tem a máscara que a gente tem. Né? Ela não tem esse polimento social, ela fala o que vem na cabeça dela. Não é verdade? Então, são sentimentos verdadeiros, sentimentos puros. E é o início, é a criança. E a algiz traz a proteção espiritual. É a runa do alce, tá? Os chifres do alce. Quando existe chifres, né, em mesa de magia, o chifre representa o contato do terrestre com o espiritual. Então, a runa do chifre do alce, né, é esse contato que a espiritualidade vai te ajudar a esse amor novo, vai abrir para você. O mundo é uma carta de abertura, vai abrir, tá? Então é um momento muito propício para encontrar alguém, mas vai para o mundo, né? Vai conhecer gente, não fique em casa assistindo televisão, certo? Vamos lá. Mulher, é uma outra pergunta. 17/5/82. Se terei êxito dos meus projetos atuais na vida, na nova cidade que estou. Então, ela tem alguns projetos e ela mudou para uma nova cidade. Então, se esses projetos vão ser prósperos. Então, essa mulher, 17/5/82, tá? Vamos lá. Vamos perguntar
essa mudança de cidade, né? Se vai ser próspera, esses projetos que ela tem em mente, se vai dar certo. Vamos ver o tarô, a energia dos anjos. A roda da fortuna, né? Nem precisa falar, é a própria mudança de cidade. Vamos lá, agora vamos ver o povo cigano, a Santa Sara Kali, que tem um sincretismo com Nossa Senhora da Aparecida? Tem, né? Os ciganos comemoram muito dia 12 de outubro, tá? Então, são 2 datas que os ciganos comemoram. 24 de maio, que é o dia de Santa Sara Kali, e 12 de outubro, né? Porque quando eles vieram aqui para o Brasil, eles sempre prestavam homenagem, né? À Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui. Os lírios, tá? Do baralho cigano. E vamos ver uma mensagem com as runas. Vamos lá. Olha lá, a runa da Beorque ou a Bercana. Tudo de bom, tá? Então, olha lá. Roda da Fortuna do tarô, lírios do baralho cigano e a Bercana. Bom, a roda da fortuna é a própria mudança. A roda, ela traz uma mudança. Mas toda mudança causa um período de instabilidade, né? Então, às vezes, esse período é uma roda. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, esses momentos de mudança. Então, a roda manda você se centrar. Qual é a dica da carta do tarô da roda? A carta 10, se centra. Tá? É o momento de você colocar em prática toda a sua experiência, tudo que você estudou, tudo que você vivenciou, porque a roda da fortuna fala de praticidade. Então, coloque em prática isso. É uma carta mais forte no tarô do destino. Então, o destino vai te trazer, às vezes, oportunidades inesperadas, por isso você tem que se centrar, ver aquilo imparcialmente. Para quê? Para fazer a roda girar a seu favor, a roda da vida, tá? Para fazer a mudança ser a seu favor, tá? Então, é uma carta que traz sorte, roda da fortuna, né? Não precisa falar. Mas ela traz esses momentos, tá? Uma carta do destino que traz... Então, como ela é a carta do inesperado, você tem que estar bem equilibrada para saber que aquilo é uma oportunidade, é uma empurradinha que o destino está dando. Então, põe em prática toda a sua experiência. Os lírios, gente... Olha, os lírios da paz. A palavra-chave do lírios é paz, continuidade. Os lírios, né, fazendo um sincretismo com orixás, é Oxum, né? A deusa da beleza, a deusa da fartura, Oxum, né? Até tem a música dos lírios da Oxum. Então, prosperidade, calma, tenha paz, tenha tranquilidade. E a palavra-chave é continuidade. Dê continuidade aos seus projetos, porque eles vão ser prósperos. E aqui a Bercana é a runa da fertilidade, tá? É a runa da mãe. Então, a Bercana, ou a Beorque, ela traz um momento de... Ela fala da nutrição, do alimento, da fertilidade. Então, os projetos tendem a crescer, tá? Então, um momento bem propício mesmo. Vamos lá. Olha, por favor, gostaria de saber se existe algum ser dentro da minha casa, num cômodo da casa. Está estranho. Agora, não sei se é impressão minha ou tem mesmo, sinto medo. Então, é um homem... do dia 29/12/1993, tá? Um homem, 29/12/1993. Então, ele quer saber se tem alguma coisa espiritual ali, ou se é a impressão dele, porque ele tá com medo, né? Ou se realmente tem alguma coisa espiritual. Então, esse homem aí... do dia 29/12/1993, mentaliza esse cômodo aí que tá estranho, que tá esquisito. Vamos ver o que o tarô fala, né? O carro, tá? A carta do carro. Vamos ver a Santa Sara. Vamos pedir ajuda para Santa Sara. Santa Sara. A cegonha. E vamos ver as runas aqui.
a runa da Ur, ou da Uruz. Olha, aqui, espiritualmente, não tem nada, tá? Não tem nenhuma energia negativa nesse cômodo, tá? Olha, o carro, tá? É uma carta de movimento, de vitória, de conquista. Ele é uma carta de essência positiva. O carro, o movimento. A cegonha é mudança através do novo. E aqui é o Uru. O que eu falaria para você, tá? Esse cômodo é legal que você, mudança através do novo. Mude um pouco os móveis, ponha móveis novos, movimente esse cômodo. Se você pudesse, faz uma pintura, dá uma reformadinha. Pode ter alguma energia assim meio estagnada? Pode, mas não é nada assim de assombração. Ai, tem um espírito horrível ali. Não é, tá? Às vezes ali é um teste que estão, tá? Você tá com medo. Essa runa é a runa do teste. Tá? Então, não tem influenciação negativa ali. Não tem nada, não saiu nenhuma carta. Existem cartas espirituais negativas. Então, por exemplo, o diabo no tarô, sei lá, aqui no baralho cigano a cobra. Então, mas não saiu nada disso. Saiu que acho que você deve movimentar um pouco a energia daquele quarto, pode fazer uma pintura, pôr novos móveis. E você pode fazer uma oração. Tá? Pode fazer uma oração lá. Se existe alguma coisa espiritual, eu não vejo uma coisa negativa. Algum espírito que queira se comunicar deve ser do bem, não é do mal, tá bom? Não é um espírito do mal. Então, porque eu falo aqui da comunicação, porque essa runa é uma runa, essa carta é uma carta de Mercúrio, tá? Cegonha. Então, você pode faça oração em voz alta, mude aquela energia, tá? Movimente a energia. Por exemplo, se ali naquele cômodo tem coisa muito parada, muito estagnada, tá? Tira. Tem um livro lá que eu não uso 20 anos, dá o livro, tá? Movimenta essa energia, traz objetos novos e faça oração em voz alta ali. Tá? Então, não são coisas do mal, espíritos do mal. Pode ser alguma coisa, algum espírito brincalhão, mas não é uma coisa que vai te prejudicar. Então, pode tirar o medo, faz esse movimento no cômodo aí, faz a oração, por exemplo, amanhã, dia de Nossa Senhora da Aparecida, faz uma oração, acende ali uma velinha, né, azul marinho, mentaliza ela com manto protetor, ela envolvendo todas as paredes, tá? Mas não fica assustado que não tem espírito sem luz lá, não tem nada, tá? Pode ter um espírito ali brincalhão, alguma coisa que tá te testando, tá? Mas não que queira te prejudicar, tá? Então, se você fizer esse movimento, tirar as coisas que não usa mais, faça esse movimento no cômodo, tá? E agora, nós vamos falar sobre os signos. Então, vamos falar primeiro dos signos de fogo. Quais são os signos de fogo, gente? Áries, né, o primeiro signo de fogo. Leão, o segundo signo de fogo. E Sagitário, tá? Então, Áries, Leão e Sagitário. A mensaginha para semana. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Olha só, o mundo. Ótimo, tá? Então, no tarô saiu o mundo. Abertura. Então, para os signos de fogo, equilíbrio, abertura. É uma carta jupiteriana, né? Quem rege Júpiter, né? Sagitário. Então, assim, traz um momento de abertura. Também, qual é o aconselhamento? Sair do mundinho, né? Aquela visão restrita. Vai para o mundo. Tem uma visão. Júpiter é o maior planeta de todos os planetas, né, do sistema solar. É o grande benéfico da astrologia. Então, ele traz sorte, crescimento, expansão. Então, para o pessoal do signo de fogo, o momento de abertura. Agora, vamos para os signos de terra. Quais são os signos de terra? Touro, né, o primeiro signo de terra. O segundo signo de terra, Virgem. E o terceiro signo de terra, Capricórnio, tá? Touro, Virgem e Capricórnio. Vamos ver o que a Santa Sara fala aqui pra gente. Mensagem da semana.
A raposa, tá? A raposa é uma carta número 14. 1 mais 4, 5. Mudança de estratégia. A raposa manda os signos de terra serem mais frios. Olha lá. A raposa anda na neve, tá? Serem mais estratégico, mais astutos, observar, né? Então a raposa fala de um momento de uma ação estratégica. Observe, tenha cautela, tá? Então seja mais frio, seja a raposa, tá? E agora vamos ver os signos de ar, tá? Ar, quais são os signos de ar? Gêmeos é o primeiro signo de ar, Gêmeos. Libra é o segundo signo de ar e Aquário, o terceiro signo de ar, tá? Então, Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos lá. Qual runa que saiu aqui? A runa da Ferru, né? A Ferru é a runa do dinheiro. Então tá bom essa semana para projetos profissionais e para coisas novas, né? Para coisas novas, projetos profissionais. Ela traz uma fertilidade, tá? Ela traz ganho, ela traz riqueza. Então é um momento, é uma semana fértil que quem puder focar em trabalho vai se dar bem, tá? A Ferru. E agora para o pessoal, né, dos signos de água, né? Quais são os signos de água? Qual é o primeiro signo de água? Câncer é o primeiro signo de água. O segundo signo de água, Escorpião. E o terceiro signo de água, Peixes. Então, o pessoal da água aí, né? Ó, o pessoal da água faz aí a mentalização do barquinho, né? Da água com a Nossa Senhora. Então, Câncer, Escorpião, né? E Peixes. A água que purifica, né, gente? Vamos lá. Olha lá, a carta 3, a carta da Imperatriz. No ciclo evolutivo do tarô, né? Porque as cartas do tarô, cada cartinha é uma etapa da nossa vida. É o trabalho, então trabalhem. É um número 3. 3 na numerologia pitagórica científica é crescimento, expansão, ideias criativas, tá? A Imperatriz, gente, é a executiva do baralho. Ela é prática, então é um período onde você, essa semana, praticidade, trabalhem em cima dos seus sonhos, trabalhem em cima dos seus projetos, porque vocês vão ter essa praticidade. E é uma das cartas da moral e ética. A Imperatriz é muito pé no chão, as coisas muito certinhas, é uma das cartas da realidade. Então, o pessoal da água, que é mais emocional, essa semana vai estar mais na realidade, né? O Escorpião, Peixes, né? O Câncer, que são mais emoção, vão estar mais práticos, estão mais realistas para esse momento de crescimento. Então, a executiva do baralho, trabalhe em cima dos seus projetos, né? Desenvolva, porque tem uma tendência de crescer. E essa carta do tarô é a carta dos bons contatos, tá? São bons contatos. Então, vocês podem aparecer aí na frente de vocês com pessoas que podem alavancar sua vida profissional. São os bons contatos. Tanto a Imperatriz como o Imperador no tarô é as cartas dos bons contatos, tá? E agora nós vamos encerrando esse 5º programa Resposta Divina, né? E pedindo para amanhã todo mundo rezar, hein? Tá? Todo mundo reza, porque tá a egrégora ótima para fazer os pedidos. Encerrando esse dia e até terça-feira que vem, às 15 horas, horário de Jesus Misericordioso. Obrigada. E do céu vem a nós a tua clemência, faze fluir as graças do teu